Sabe essas cenas de ditadura, de filme de ditadura, que você cansa de ver, em que as forças do Estado, de maneira obscurantista e assustadora, partem para cima do cidadão comum, né, com arroubos autoritários e violentos, interrompendo a vida do cidadão comum, barbarizando o cidadão comum. Pois é, a gente vê muito isso em filme, em documentário, etc. E tem aquela questão, é isso mesmo, a gente tem que conhecer o passado, reviver, digerir o passado para que ele não se repita. Um pouco além disso, a gente vê a repetição desse tema de maneira um pouco insistente, principalmente nesse momento aí, esse passado recente, do Brasil, especificamente, tentando meio que sugerir um paralelo, uma ameaça às liberdades por conta de um determinado projeto em execução no país. Mas o que nós temos visto, vínhamos vendo até então, era uma situação de liberdade. Então estávamos achando que havia uma evocação, quase que um certo fetiche com a ideia de ditadura. Pois bem, sobrevém a epidemia do coronavírus e nós estamos vendo hoje, e não é filme, não é documentário, é de verdade, cenas ditatoriais nas ruas do Brasil. Nós estamos vendo, a polícia no Rio de Janeiro, na orla do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa, interrompendo, intercedendo, capturando e arrastando de forma animalesca duas mulheres, duas cidadãs, aos gritos, sem ninguém fazer nada. Sem nenhuma entidade de direitos humanos se pronunciar, sem nenhuma feminista, sem nenhuma OAB, sem nenhuma ABI. Duas cidadãs barbarizadas na frente de todo mundo. Sabe por quê? Porque o governador do estado, o senhor Corona Witzel, está brincando de tirano, surfando numa epidemia. E não é só ele. Vimos a polícia em Maringá partir para cima de um lavador de carros. O cara tá ficando roxo, rapaz. Solta o cara, rapaz. Não, deixa, cara, segura, deixa o pau torar. Solta o cara, rapaz. E estrangulá-lo até o desmaio desse personagem, que depois foi sendo arrastado que nem um bicho pela rua. Por quê? Por causa do estado de exceção, do vírus, da epidemia. Isso está dito que é contra a epidemia. Nós vimos a polícia do senhor governador Ronaldo Caiado, outro tiranete que está aí colocando as manguinhas de fora sob pretexto de combater a epidemia, mandando prender e arrebentar, como se dizia na ditadura lá atrás, atacando violentamente uma mulher, uma trabalhadora de meia idade, no meio da rua, algemando, tripudiando, barbarizando, na frente de todo mundo, na frente de todos vocês, no Brasil, à luz do dia. Tudo normal, companheiros, tudo normal. Esse é o estado de coisas que os humanistas, onde estão os humanistas? Que os humanistas estão sancionando com o seu silêncio. E a gente pode dizer onde estão os humanistas. Eles estão em casa. Eles estão caladinhos nos seus cantos, a pretexto de não
aumentar o contágio do coronavírus. Tudo isso que está sendo feito supostamente para salvar vidas, a Organização Mundial da Saúde, que é o órgão aí de referência, altamente duvidoso, altamente questionado, mas ainda assim vamos citar, porque a própria OMS acaba de dizer que a nova frente de contágio da epidemia é em casa. Now is happening in the household, at family level. In some senses, transmission has been taken off the streets and pushed back into family units. Que a OMS vai ter que procurar nos lares os infectados, porque eles estão passando o vírus para os seus familiares. Nós estamos vendo o lockdown, o trancamento, a humanidade inteira trancada em casa, supostamente para deter uma epidemia que não está sendo detida da forma como era anunciado. Uma epidemia que está tendo aparentemente o seu curso inevitável. Mas achatou a curva para evitar o colapso dos hospitais. Onde está o modelo matemático desse achatamento? O que nós estamos vendo com semanas, varia de lugar para lugar, mas semanas, às vezes mais de mês, de trancamento da população em casa. Nós vemos uma progressão de casos diária maior do que na véspera do confinamento. Então, que achatamento é esse? O achatamento é, no mínimo, uma estabilização da curva, uma suavização da curva, certo? Como você pode ter uma progressão superior com semanas de confinamento? Essa questão do achatamento, ela não é matemática, é uma hipótese que hoje é altamente questionada pela própria OMS e pelo que os nossos olhos estão vendo. Apesar de que os números, as estatísticas, principalmente de mortes, também estão mergulhadas numa nuvem pouco transparente. Nós estamos vendo uma escalada de casos em que as autoridades insistem em não separar os mortos com coronavírus dos mortos pelo coronavírus, em que o coronavírus foi o fator letal no organismo saudável. Essa separação é essencial e ela não existe já com meses de epidemia. Ela não é feita estranhamente. Nesse ambiente obscurantista, e voltando para o Brasil, nós vemos, por exemplo, agora o coordenador do combate à epidemia em São Paulo, Davi Uip, que é médico, e que fez um depoimento pessoal do seu caso, da sua experiência com a doença, com uma dramatização um pouco em desacordo com a contrição exigida e esperada no tom de um médico. Nós vemos, então, as autoridades em São Paulo, lideradas pelo governador João Dória, apresentando uma perspectiva de colapso da rede hospitalar para atendimento de infectados de coronavírus. Eles estão dizendo especificamente que, se São Paulo não chegar a um confinamento, a uma quarentena com 75%, vejam os dados precisos, 75%, segundo as autoridades de São Paulo, em 15 dias não haverá mais leito na rede hospitalar. O que nós podemos dizer sobre essa projeção vinda desses personagens que têm se pronunciado sobre a epidemia, nós temos visto de que forma. Citamos já o médico, o próprio governador, inicialmente inclusive com diretrizes de fechamento completo, que depois refluiu, de fábrica, de circulação total, rodovia, depois refluiu um pouquinho. Então, autoridades que estão nesse tom, nós estamos vendo uma projeção com um nível de precisão matemática que não existe em nenhum lugar do mundo. A Organização Mundial da Saúde em nenhum momento se aventurou numa correlação matemática entre percentual de pessoas confinadas e
progressão exata de casos da epidemia versus ocupação de leitos. Não existe esse modelo em lugar nenhum, mas existe em São Paulo. Em São Paulo as autoridades estão fazendo essa conta para poder mandar todo mundo ficar em casa. É esse o estado de exceção, é esse o estado de arrobo, de atropelo da democracia, da liberdade, do direito de ir e vir, da integridade do cidadão, física do cidadão. O próprio governador João Dória, enquanto essas duas mulheres estavam sendo aviltadas, arrastadas em público pela polícia, como nos tempos da ditadura, tão lembrados, e que agora só encontram um grande silêncio. Pois bem, nesse mesmo momento, o governador de São Paulo estava dizendo a mesma coisa que disse o governador do Rio de Janeiro, ameaça de prender o cidadão que descumprir a quarentena. Quem não conseguir enxergar, nesse momento, nesse contexto de epidemia, uma ação política tirânica, uma ação política de propósitos rasteiros e muito graves, não está entendendo o que está se passando, e quando acordar para o que está se passando pode ser tarde demais.